Oi, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui tá começando a chover. E aí, como é que tá? Finalmente a chuva chegou, né? Mas eu hoje quero falar com vocês sobre não ficar em cima do passado e também sobre o conflito em família, em casal, né? Vamos colocar no casal. O conflito do casal que envolve os filhos. Um conflito que começa com os filhos pequenos, a mãe precisa trabalhar muito a cabeça dos filhos, quando eles são pequenininhos, para que isso não vire uma bola de neve no futuro. Porque se a mãe não souber levar, quando as crianças são pequenas, vira uma bola de neve, gente. Vira porque as crianças crescem com aquilo que elas ouvem. Aí elas vêm a ter raiva do pai. Às vezes nem a mãe não tem a raiva do pai, né? Do ex-marido, que seja. Ela não tem, mas devido às situações que os filhos vê, ou ouve a mãe falando, outras pessoas falando, porque às vezes a gente pensa que a criança não presta atenção e a criança presta atenção em tudo, né? O que acontece com esse conflito e o que acontece com essa falta de jeito da mãe explicar para o filho, né? Um jeito que não leve a eles a crescerem e ficarem com ranço, por exemplo, o ranço do pai. Aí fica com o ranço do pai. Ou o pai fala coisa que o filho fica com o ranço da mãe. Então, gente, é preciso ter muito cuidado. Porque os filhos são aquilo que os pais são. São aquilo que eles verem dentro de casa. Imagina vocês. Desculpa. Imagina vocês. Os seus filhos cresceram vendo um conflito. O seu filho cresceu vendo um conflito seu com seu esposo. Ouviu até coisas você falando, ou ele falando com você e tal, e você não trabalhou a cabeça deles na fase de crescimento. Depois vai que vocês separam de casa, né? Os filhos continuam com aquela imagem. O meu pai foi embora, ou a minha mãe foi embora, e fica eu não vou precisar, eu nunca precisei do meu pai, ou eu nunca precisei da minha mãe, porque eu nem vi meu pai dentro de casa. Minha mãe sempre disse isso, eu sempre ouvi isso, e também vi algumas coisas, mas ninguém nunca me parou para conversar comigo e, né, clarear minha mente. Então não vou precisar, não gosto do meu pai não presta, não sei o quê, não mora aqui dentro de casa ele não entra mais, não deixa ele entrar mais. E assim eles vão crescendo. E são seus filhos, vão crescendo, e o pai tá longe e tal. Ou às vezes você tem até contato com ele, mas ele não vai lá na casa de vocês, seus filhos estão crescendo. Olha o elo, seus filhos crescem, e assim crescem, casam, têm filhos, e assim passa a imagem do avô, que os filhos dele nunca viu, passa aquela imagem do avô. E ali os filhos dele vão crescendo com aquela imagem. Um dia eu perguntei, ô pai, e o vovô?
seu avô não presta, não, tá. Ah, por que ele não vem aqui? Ah, não deixa ele vir aqui mais, não. E é assim que vai o elo. Você viu? Seu filho cresceu, casou, teve filho, e do mesmo jeito que foram falado para eles, quando criança, ele está falando com o filho dele, que também vai crescer e vai casar, que vai falar com o filho dele, e assim, nunca vão ter a presença do avô. O avô adoece. Ah, o azar é dele, vamos deixar ele lá. Vamos deixar ele lá, nós estamos aqui em casa numa boa, né? Tá todo mundo se divertindo aqui, tudo numa boa, deixa ele. Qualquer coisa, se não der para ficar lá, a gente coloca no asilo. Bom, né? Bom colocar no asilo. Mas eu vou só dizer uma coisa para vocês. Pensa assim mesmo de colocar no asilo, mas não se esqueçam que esse mesmo filho que casou, que está falando com o filho dele agora, que o avô não presta, você não vai ficar nova para sempre. É do mesmo jeito que ele pensa em colocar o pai no asilo, ele vai pensar em colocar você no asilo também. E você, filho, que teve o filho, olha só que elo, que corrente, que também está colocando na cabeça dele isso daí, não esqueça que você também vai envelhecer. E você também vai colher essa semente. Vai ser muito triste para você saber que do mesmo jeito que você está fazendo, né, com a cabecinha deles, que fizeram com a sua, que você faz com a dele, que ele vai fazer a cabeça do filho dele lá na frente, vai acontecer com você. Então, eu vou falar com você, o perdão é a melhor coisa. Se eu fosse olhar isso, gente, eu nunca teria tido vontade de conhecer a minha mãe, sabe? Pelo que a minha mãe fez, sabe? Foi da fase dela lá, da idade, né? A idade de 15 anos. A idade de 15 anos que ela tinha na época, meu pai tinha 18. Então, eu vou contar só um pedacinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Meu pai tinha 18. Minha mãe engravidou. Estava perto do casamento. Aí, ela pensou que não precisaria falar com ninguém, porque ela já ia casar mesmo. Casou. A barriga cresceu, né, fora do tempo, e meu pai nunca acreditou que eu era filha dele. Então, meu pai foi embora com 18 anos. Ela morando numa cidade longe da família. E me ganhou. Meu pai foi embora, me deixou com meu tio e ela. E disse que não ia criar barriga que não era dele. Então, ela me criou até uma certa idade. Depois ela fez um detalhe que ela nunca deveria fazer, mas hoje eu entendo que na situação dela, ela poderia até ter me abortado, mas ela não me abortou. Ela passou por tudo, me ganhou, me teve com meu tio e me deixou numa situação quando eu era criança, num lugar sozinha e tal. Vou falar rapidinho porque a história é muito grande, só para concluir. E nunca mais ela apareceu. E eu fiquei ali sozinha, sendo uma criança, ali sozinha e tal. Até que uma senhora me pegou, me levou para o Paraguai e tal, fui criada no Paraguai. E assim que minha vida foi. E eu tinha uma revolta imensa, gente. Eu tinha uma revolta imensa porque eu ficava pensando quem era, porque eu era muito pequena. Depois eu perdi a fisionomia. Eu queria saber quem era e tal. Fui para esse lugar morar com essa pessoa. Sofri muito lá. Depois, com o passar do tempo, sofri muito também de outras formas. Mas quando eu amadureci, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. A gente tem que passar por cima
e tem que aprender. Quando eu amadureci, a cabeça já era outra. Eu queria conhecer minha mãe. Eu tive várias fases. Primeiro eu queria saber que ela morava ali, e só para me saber que ela estava ali. Aí, depois, eu já queria saber por quê. Eu queria encontrar ela. Encontrar, que eu ia falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, a qual uma pessoa lá que eu conheci, eu contei a minha história para ele e ele quis me ajudar e me ajudou. O doutor Eduardo, eu devo muito a ele. A gratidão imensa, viu, doutor Eduardo? Hoje não nos vimos mais, né? Mas é uma gratidão imensa que eu tenho. E ele conseguiu encontrar minha família, gente. Então, o que acontece? Pulando um pouco da história também de novo, eu encontrei ela, minha mãe, no Rio de Janeiro. E vou contar uma coisa para vocês. Quando eu bati o olho nela assim, lá na cama, aquilo passou uma água dentro de mim, eu olhando para ela sem falar uma palavra, lavando perguntas, lavando acusações, lavando tudo e trazendo perdão, gente. E trazendo perdão. Fui, abracei ela, não critiquei, só perdoei. Vocês viram? Aqui eu contei um pouco só para dar uma ilustrada aqui, que não dá para contar tudo. Mas muitas pessoas falaram comigo que você é boba, do jeito que sua mãe fez. Eu não iria procurar ela nunca. Eu não sei o que você quer com ela? Era a página da minha vida que eu precisava de saber. Foi aí que eu conheci meus irmãos e tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Vocês que têm o pai de vocês, que por um acaso teve conflito com a sua mãe quando vocês eram criança, mas o seu pai ainda está vivo. O seu pai ainda está, você sabe onde ele está. Não faça isso. Não esconda. Não faz de conta, não faz de indiferente, não faz de conta que está tudo bem. Para que depois vocês não possam chorar na beira do caixão. Sabe? Não faça isso não. Procure seu pai. Ou procure sua mãe. Vai lá. Hoje você já é avô, então você consegue entender, já passou. Tudo que aconteceu já passou. Você já aprendeu. Então procure seu pai. Procure seu pai. Perdoa ele. Não faça isso. Não deixa ele doente. Não finge que você não é filho dele. Não pense em punir asilo. Porque é assim que seus filhos e seus netos vão pensar de você. Vai te colocar no asilo. Então, gente, o perdão é a melhor coisa. O sentimento que eu tenho é de não ter tido tempo de conhecer meu pai. Aí eu não conheci. Mas, nessas andanças aí, desse vinda dele, ele voltou, encontrou a minha mãe e perguntou pela barriga. Quer dizer, né? Se ele perguntou, porque ele também já tinha amadurecido, tinha entendido que ele tinha errado. Mas a outra parte da história, não vou poder contar, porque senão fica muito grande. Mas eu queria só falar com vocês, olha o que eu passei e eu perdoei. Não faça isso com seu pai. Porque ele teve um conflito com a sua mãe quando vocês eram crianças. Gente, você era criança. Agora você não é. Você é um pai, você é um avô. Procure seu pai. Não faça isso com ele, não. Porque se ele errou, coisa passada. Porque se ele morrer, não tem jeito de você chegar na beira do caixão e pedir perdão para ele de nada. Pedir perdão, não, pai, me perdoa por tanto tempo que eu deixei o senhor lá. Eu sabia que o senhor estava doente, nunca fui lá visitar. Eu fiquei guardando passado, mágoa de passado. Não, ele não vai te ouvir. Você ainda tem tempo de procurá-lo e perdoar ele.
Porque senão você nunca vai ser perdoado. Você está criando seus filhos sem conhecer ele, sem ter vínculo nenhum com ele. Faz isso não, porque casa acaba, né? Casa acaba, acaba tudo. Você envelhece. Hoje a casa é sua. Você fala, a casa é minha. Ele não entra aqui. Amanhã seu filho pode te falar a mesma coisa quando você ficar de idade, te pôr para fora para ficar com a sua casa. Vai doer em você, pelo que você fez com seu pai. Então não faça isso. Procure ele e converse. Ele está precisando de vocês. Não finja que vocês não são filhos, que vocês são filhos. Não existe esse filho nem esse pai. Coloca o perdão em primeiro lugar, que vocês vão ser muito mais felizes. Nada é mais importante do que o perdão. Boa noite. Lembre disso. Não deixe que o seu filho faça com você o que você está fazendo com seu pai. Boa noite.